Você já tomou um vinho sem álcool? Isso mesmo. Meu nome é Fernando Figuinha, eu sou médico e sommelier e eu vou comentar agora um pouquinho sobre vinho desalcoolizado. E para comentar sobre isso, eu vou degustar aqui um vinho que eu adquiri recentemente de uma vinícola brasileira de Bento Gonçalves chamado Vinô. Um nome bem interessante, a gente consegue ver aqui vinho OH. OH seria álcool, a gente usa bastante isso na medicina, com um traço acima do O, representando que não tem álcool. Então é um nome que explica bem o conceito. E o vinho que eu vou tomar aqui é um Merlot, com passagem de barrica, bem interessante. Qual que é a diferença de vinho desalcoolizado e de suco de uva? Vou falar a mesma coisa? Tem uma diferença importantíssima. O suco de uva é basicamente o produto de juntar as uvas lá e formar o suco e engarrafar. Já no vinho, a gente passa por um processo de fermentação. E aí muda totalmente os aromas, as características, etc. Então, no vinho desalcoolizado que a gente está comentando aqui, o suco de uva vai se transformar em vinho. Então, o mosto da uva, no caso aqui Merlot, vai ser fermentado por leveduras e da fermentação alcoólica, o açúcar que a gente tem no suco da uva vai se transformar em álcool. E, além dessa transformação, vai aparecer vários outros componentes que vão dar aroma, estrutura, vão dar as características que a gente espera de um vinho. Então, nesse caso aqui, a gente tem um vinho, então ele é fermentado, a uva é fermentada, transforma em vinho com cerca de 12% de álcool, e depois que o vinho está pronto, eles tiram o álcool. A ideia aqui é deixar um produto, então, sem álcool, mas com as características de um vinho. É bem diferente, então, de suco de uva. E como que a gente faz para tirar o álcool do vinho? Tem vários métodos, especificamente dessa vinícola, a Vinô, eles fazem um método particular deles, que eles usam um processo lento, com temperatura ambiente, que vai retirando o álcool aos poucos, tentando manter as outras características aromáticas. O álcool poderia sair se fervesse a 75, 80 graus, mas aí perderia vários outros componentes do vinho e não faria sentido. Então não é tão simples assim. E por isso não dá para ser um produto tão barato. Aqui eu paguei em torno de R$100, um pouco mais de R$100. Você tem que fazer um vinho bom, com passagem de barrica, que encarece bem o vinho, e depois que está pronto o vinho, você tem que tirar o álcool. Então é um processo mais complexo. E eu vou experimentar aqui hoje para a gente ver se realmente deu certo, quais são as características aqui desse vinho, certo? Então isso daqui é um Merlot 2023, que passa alguns meses em barrica de carvalho, que é uma estratégia bem interessante, porque a gente sabe que a hora que a gente tirar o álcool do vinho, vai perder um pouco de estrutura, vai perder um pouco de alguns componentes que ele tem, então vai ter menos corpo, vai ter uma persistência menor, pode ter uma acidez percebida um pouco maior, e com isso passar em barrica e tentar deixar o vinho um pouco mais redondo, torna-se interessante nesse cenário. Então aqui eles fazem uma passagem por barrica durante a elaboração do vinho, antes de desalcoolizar, certo? E o produto final aqui que sai é, na verdade, um fermentado de uva desalcoolizado. A gente não pode, em teoria, chamar de vinho, porque não tem álcool, não tem quase álcool. Ele tem 0,3% de álcool, que é o limite permitido, até 0,5%. Então ele acaba ficando com 0,3%, uma quantidade muito pequena de álcool. E esse aqui tem 3,5 gramas por litro de açúcar. Então é um vinho seco, ou uma fermentada de uva seco, que é o nosso limite. Até 4 gramas por litro a gente considera um vinho seco aqui no Brasil. Então, vamos ver como é que ficou esse vinho na taça. Então eu vou servir aqui o vinho. Primeiro, de características de coloração, bem próxima do Merlot mesmo. Então a gente vê que não tem nada de suco de uva. A gente consegue ver que a coloração dele é uma coloração rubi. Se a gente for colocar aqui num fundo branco, a gente vê que é uma intensidade média. A gente consegue ver um pouquinho através do vinho, mas uma coloração rubi, é 2023, é jovem, mas acho que uma cor justa que se espera de um Merlot. Então a parte de coloração está tranquilo. Lágrimas, né? Eles falam as lágrimas mais claras. Aqui a gente não tem álcool, a gente já esperaria aí menos lágrimas mesmo. Não tem açúcar, nada, então não tem lágrimas claras aqui, como esperado. E no nariz, vamos ver se a gente sente realmente o Merlot no nariz. Então a gente tem aqui um nariz bem interessante, é um nariz que sugere sim um Merlot. Então mantém as características aromáticas, não tem nada de suco de uva aqui. A gente tem um pouco de fruta negra, tem ameixa, tem amora. A gente consegue sentir aqui um pouquinho de um componente herbáceo que o Merlot às vezes tem, parece um chá preto. E parece ter algum toque da madeira, mas bem discreto, talvez um pouquinho de tabaco aqui. Mas é o nariz de um Merlot. Então, um nariz bem interessante, o nariz de um vinho Merlot desalcoolizado.
A boca, que é o que a gente mais espera mudança, vamos ver como que vai sair na boca. Na boca, aí já é bem diferente de um vinho. Como esperado, a gente tem um corpo médio menos, ele perde um pouco a estrutura de boca com o corpo, ele tem uma acidez que não incomoda muito, geralmente ela pode ficar até mais acentuada quando você tira o álcool, mas aqui a acidez está bem integrada, a acidez não me incomoda, uma acidez média. Dá para sentir o tanino médio, e a persistência, que é outra coisa que perde, tirando o álcool, é uma persistência mais curta. Então, o que eu mais sinto de diferença aqui, além de não ter aquele calor que a gente costuma ter ao ingerir o álcool, eu sinto um corpo mais ligeiro e uma persistência também mais curta. São duas coisas que eu acho que faz uma diferença grande aqui ao tirar o álcool, mas faz parte da proposta. Qual que é o veredito final aqui? O que eu acho disso? Bem interessante, tem gente que às vezes não pode beber álcool por algum problema, ou de saúde, ou por opção própria, não quer beber álcool, e às vezes está num evento social e quer participar do evento, beber alguma bebida lá junto com o pessoal. Esse vinho aqui, para quem conhece vinho, dá para ver que é vinho, e na boca você vai sentir um pouco de diferença, mas é uma bebida desalcoolizada, um fermentado de uvas desalcoolizado, que é o nome correto, mas que é bem interessante. Se você não pode beber álcool, quer socializar, quer juntar com a galera aí, e tomar uma bebida que não vai te atrapalhar por razões de saúde ou de opção pessoal, me parece ser uma boa opção. Então, bem interessante. Então, Vinô, Merlot, com passagem em barrica, desalcoolizado, 0,3% de álcool, não dá para sentir nada. Parece ser uma opção interessante aí para quem quer consumir uma bebida sem álcool, mas não quer deixar de lado a parte de socialização e poder tomar um vinho com os amigos. E aí, gostou do conteúdo? Então compartilhe aí com algum amigo seu que pode curtir essa ideia de tomar um vinho desalcoolizado com você.